Nós temos por objetivo criar conexões corporativas com outras empresas, oferecendo palestras, cursos, treinamentos e conteúdos diversos a fim de fortalecer o trabalho no dia a dia dos profissionais. Então, aqui, quinzenalmente, você vai encontrar uma agenda de palestras ou treinamentos interessante para a sua atividade no dia a dia, para conhecimento, para que a sua empresa possa crescer de maneira bastante sustentável e segura, que é, acima de tudo, o que a gente visa aqui com os nossos, dentro do nosso grupo, né? Oferecer um conteúdo que seja seguro, que faça o empresariado pensar e ajude na tomada de decisão diária. Eu vou pedir para cada um dos meus membros se apresentarem, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas que fazem parte desse projeto. Começo aqui, então, portanto, com o Josué. Josué, por gentileza, nome, empresa e especialidade. Vamos lá, bom dia a todos. Sequência da apresentação aí, Bruna. Oi? Lá tá chamando. Não, desculpa, Hamid. Vai começar o negócio aqui. É que tem a sequência da apresentação. Então, por favor, pode ir passando. Acho que você se apresenta na sua palestra, pode ser? Pode ser, pula eu aí. Então, vamos lá. Eu começo, então. Eu sou a Bruna Carolina Ciagino Seragioli, agora também. Eu sou sócia advogada do Ciagino e Mardegan Sociedade de Advogados. A nossa especialidade é a atuação na área ambiental regulatória e empresarial. A gente tem por objetivo ajudar as empresas a tomarem decisões conscientes na área jurídica. Fabiana? Bom dia a todos, eu sou a Fabiana, sou sócia e contadora do Meireles e Firmino Assessoria e Consultoria Contábil, né? Nossa empresa ajuda clientes a terem uma empresa contabilmente organizada, dentro da legalidade e por meio de uma assessoria personalizada. Prazer em conhecer todos. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, eu sou da empresa FNX Soluções em TI. Eu ajudo empresas que precisam de uma gestão de TI completa, com parte de infraestrutura, todo o suporte necessário de tecnologia. Muito obrigado. Bom dia a todos, sou o Josué, sócio proprietário da Infonat. A Infonat, ela produz software de gestão ERP, focado no segmento de indústria. Então, um dos nossos objetivos também é oferecer um software otimizado para cada segmento específico. Então, fazer com que ele atenda, de fato, a sua necessidade de utilização de gestão. Bom dia a todos, eu sou Camila, sou advogada aqui do escritório Romelli Barbosa. Nós somos um escritório especialistas em direito previdenciário. Toda parte que envolve INSS, a gente consegue a solução para o cliente. Nosso objetivo é sempre conquistar o melhor benefício para cada caso. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou o Paulo Arruda, sócio da Arruda Consultoria Financeira. O nosso trabalho é ajudar clientes de uma maneira personalizada na organização, no planejamento financeiro e nas tomadas de decisões por investimentos. Sou Paulo Arruda, da Arruda Consultoria. Eu sou o Robson, sócio proprietário da empresa Seicomex, uma empresa especializada na área de consultoria e assessoria em comércio internacional. O nosso papel é trazer soluções para que as empresas possam adentrar no mercado internacional. Então, Robson travou. Para sua e exportação. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Binotti. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho na Safety First Assessoria. O nosso foco é a redução de acidentes e doenças ocupacionais e ajudar as empresas a cumprir toda a legislação trabalhista. Marcos Binotti, Safety First Assessoria. Bom, esses são os nossos membros, as pessoas que encabeçam o projeto do GSE, do Grupo de Soluções Empresariais. Dou de novo as boas-vindas, né, a quem está chegando agora na sala como convidado. Espero que vocês aproveitem bastante essa palestra oferecida pelo Hamid. Ela começa pontualmente às 8h20. Após o término da palestra, a gente abre um espaço para perguntas. E antes da gente começar efetivamente, eu gostaria vou escolher pelo menos 5 pessoas que aparecem aqui como convidados, para que a gente entenda nome,
empresa e a sua expectativa em relação a esse momento, a essa palestra oferecida pelo Hamid. Vou começar então aqui, por gentileza, com o Guilherme. Guilherme, nome, empresa e expectativa. Microfone, por gentileza. Pronto? Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Guilherme, da empresa Mogiana, do grupo Morecap de Mojimirim. Hoje, a nossa expectativa aqui com o crescimento da empresa, tanto da minha parte como do João Paulo e do Gabriel, nós estamos focando na parte de resolver a necessidade dos nossos clientes de grandes frotas. Por isso que estamos buscando aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Muito bem-vindo, então, Guilherme, pessoal da Morecap. Espero que vocês consigam tirar um bom proveito aqui da palestra. Por gentileza, Eduardo Ávila, peço que você abra seu microfone, se apresente para nós e diga qual é a empresa que você representa e a sua expectativa em relação à palestra. Eduardo. Acho que ele não está ouvindo, não. Não, né? Então, eu vou chamar outra pessoa. Alexandre, se puder nos ajudar. Nome, empresa e a expectativa em relação à palestra. Bom dia de novo a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou proprietário da rádio Nova Onda FM de Mogi Guaçu. Eu participei já da palestra anterior, achei muito interessante e gostaria de participar de novo para aumentar meus conhecimentos. Excelente. Seja bem-vindo novamente, Alexandre. Muito obrigado. Luiz Fabiano. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fabiano, do Vigo, da empresa ISMA. Participei da última palestra como Alexandre e o objetivo da minha participação é a atualização, continuidade nos processos. Muito obrigada por retornar à nossa casa aqui, Luiz Fabiano. E Renata, vou finalizar com você para a gente poder, na sequência, já se organizar para dar início à palestra do Hamid. Eu sou Renata Lopes, sou corretora de imóveis. Eu proporciono negócios seguros aos meus clientes e eu tenho a intenção de sugar todo o conhecimento do Hamid nessa palestra. Obrigada. Sensacional, Hamid, sensacional. Então, vamos lá. Eu acho que os demais convidados estão até com o vídeo fechado. Eduardo, o Caio está com o vídeo aberto, a gente tem um tempinho ainda. Caio, se você quiser, por gentileza, se apresentar para nós. Bom dia a todos, bom dia ao grupo. Meu nome é Caio Brandão, eu sou a Brandão Fotografia, trabalho com fotografia, filmagem e a expectativa com essa reunião de hoje, a reunião de ontem foi agregou bastante para mim e hoje adquiri conhecimento também. E se eu puder agregar de alguma forma também, só tenho a agradecer. Obrigado. Muito bom. Então, Hamid, se quiser colocar na tela e já começar a compartilhar aí o seu slide, nós estamos até com o tempo adiantado, você ganha um pouquinho de tempo para poder falar. Vai ser bom. Isso. Já passei as boas-vindas para os nossos convidados, espero que vocês fiquem sempre atentos à nossa agenda. A gente criou um grupo no WhatsApp, nós anteriormente havíamos dito que o grupo seria extinto, mas por uma decisão do grupo a gente resolveu mantê-lo, até para poder facilitar essa comunicação de futuras palestras que vão acontecer, né? Então a gente vai passar uma agenda para vocês, essas palestras acontecem quinzenalmente, é sempre bastante pontual, a gente tem início às 8h, e finaliza às 9h. A gente fica de olho aqui no tempo para que tudo seja entregue conforme planejado. Vou apresentar para vocês o Hamid. O Hamid, ele é especialista em gestão comercial, administrador com MBA em gestão comercial pela FGV, é o sócio fundador e diretor comercial da PD3, Marketing Digital.
Ele tem mais de 30 anos de atuação na área de vendas em diversas empresas como a Vela em Olambra, Bradesco Previdência Privada e outras. Fora que ele cuida das redes sociais de quase todos os membros aqui presentes, nos brinda com o bom humor de sempre. Hamid, a palavra é sua. Boa palestra. Muito obrigado. Eu falo de 30 anos, agora você falou 30 anos, eu comecei a lembrar. Quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha uns 19 anos, né? E vender é uma coisa espetacular, né? E antigamente se falava muito que vendas não era uma coisa muito valorizada, né? Só era valorizado quem tinha uma formação, era advogado, era engenheiro, vendedor. Eles falavam assim, o cara não deu para nada, foi ser vendedor, né? E hoje as empresas ficam lutando para conseguir um bom vendedor. E poucas empresas, poucas escolas, poucas universidades se dedicam a criar vendedores. Esse curso que eu fiz, MBA na GV, ela é perfeita para a área de vendas, para quem quer ser gerente de vendas, porque ela trata exatamente aquilo que as pessoas de venda precisam. E vender é uma coisa espetacular, né? Porque você fica no dia a dia lidando com a psicologia das pessoas, você fica, cada vez que você fecha um pedido, cara, é uma adrenalina que corre no sangue, é uma alegria muito grande, da mesma forma quando o cara fala não, putz, aquela decepção. E aí a segunda decepção maior é quando o cara fala assim, cancela o pedido, é a hora que você vai rever tudo que você passou, preço, condição de pagamento. E também o vendedor, às vezes eu chamo ele de o guerreiro solitário, né? Porque o cara levanta, ele sempre trabalha sozinho, né? Então, todas as coisas que acontecem com ele, ele tem que administrar com ele tem que assimilar, né? E deglutir com ele. E, ao longo do tempo, participei de muitos cursos, né? Sobre vendas. E conforme a gente vai aprendendo as técnicas, começa a dominar, usar essas técnicas, você percebe que os resultados vão sempre melhorando. Aquela história do vendedor do chá comigo, isso daí não funciona mais. Hoje o vendedor tem que ser uma pessoa muito bem atualizada. Hoje os compradores vão para a internet, procuram tudo lá. E se você não tomar cuidado, você toma um banho do comprador. Às vezes ele pode até saber mais do que você. Então, hoje, o vendedor tem que ser uma pessoa muito bem informada, tem que ser estudado, tem que conhecer psicologia, ele tem que ter uma capacidade de fazer um marketing pessoal muito grande, tem que ter uma boa dicção, comunicação. Então, o vendedor quase que é um Superman, porque ele tem que ter muitas qualidades. E aí eu pergunto, o cara não deu para nada para ser vendedor? Eu acho que não. Então, vendedores, vocês fiquem sabendo que hoje são os mais disputados. Se você entrar na Cato hoje, deve ter mais de 1 milhão de pedidos para contratar vendedores e deve ter 20%, 30% de outros tipos de cargos pedindo lá. Então, sejam bons vendedores, estudem, aprendam. Se você conhecer uma técnica nova, coloque em prática, desenvolva, faça isso, porque você vai ser disputado por muitas empresas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Solution Selling, que é um conceito de venda de soluções. O marketing antigo era diferente do novo, tá? É o seguinte, até 1950, a venda era focada em produto. Tinha muito produto. Então, esses produtos não tinha marketing. Você fazia produto. Como não tinham produtos, qualquer coisa que você fabricasse, ela ia vendendo. Isso foi desde o início da Revolução Industrial até os anos 20. Quando chegou os anos 20, a produção começou a ter mais produção, né? As empresas se modificaram, melhoraram, e aí começou a surgir uma necessidade de se focar na venda, procurar clientes, desenvolver técnicas de venda. E aí, até 1950, esse era o foco. Depois de 1950, o que aconteceu? Mais excedente de produção surgiu dentro da história.
e esse excedente de produção precisava ser mais vendido ainda. Então, aí surgiu venda focado com a propaganda, para poder atrair o cliente para o produto dele. Até os anos 60, esse foi o grande tema. Após os anos 60, as coisas foram se modificando. E aí essa propaganda foi evoluindo. Quando chegou por volta dos anos 80, 90, o foco da venda passou a ser, em vez de trazer clientes novos, focar nos atuais, gerando mais relacionamento, mais fidelização, fazer vendas consultivas. E isso vem até hoje. Tá? Existe um questionamento desse autor, né, que eu uso o material dele, chama Neil Heckman. Ele é sócio fundador da Huthwaite. Então, ele iniciou uma pesquisa que ele queria buscar e quantificar as habilidades necessárias para uma negociação de sucesso. Porque ele achava que as vendas pequenas, que existiam as técnicas do passado, antes de 60, que era focado na apresentação de característica, vantagem, benefício, focado sempre em fechar, ele começou a questionar um pouco isso. Então, ele não era vendedor, ele era um pesquisador, então ele começou a acompanhar milhares de visitas de vendedores e bem-sucedidos e começou a aprender com eles como é que os vendedores bem-sucedidos conseguiam vender mais do que os outros. Não existia essa outra técnica a não ser essa do fechamento, mas as pessoas praticavam coisas sem saber, né? Então, ele começou a pesquisar. Tá? Então, o principal objetivo da pesquisa foi substituir esses modelos simplistas por aqueles destinados especialmente à interação de negócio de alto nível, que a gente chama de vendas complexas, né? E o que elas exigem para ter um sucesso. Então, eu vou fazer uma diferenciação, né, entre vendas simples e vendas grandes. Tá? As vendas simples, elas costumam ter valores mais baixos. E a tomada de decisão pode ser rápida e depende só de uma pessoa, muitas vezes. E o ciclo de vendas também é curto, o tempo entre o início da conversação até o fechamento do pedido, ele é mais curto também. E gera isso o quê? Uma necessidade de poucas visitas. Tá? E as consequências de um erro numa compra de valor menor é sempre menos penoso. Tá? Então, era uma coisa que se admitia até algum pouco de erro. E o foco era sempre no fechamento. Tá? Já nas vendas grandes, os valores são mais altos. E a tomada de decisão pode ser longa, então não dá para focar no fechamento imediato também. E, assim, não é só uma pessoa que decide as vendas grandes. Sempre tem mais de uma pessoa que decide isso. Tá? E o ciclo de vendas acaba sendo mais longo por isso. E você precisa de mais visitas. E o detalhe que leva a demorar um pouco mais, porque as consequências dos erros podem ser muito mais penosas do que numa venda pequena. Se você vai numa loja lá, vai comprar um canivete suíço e gasta lá R$200 no canivete suíço, e você não usa o canivete suíço e deixa lá encostado, tem problema, quem decidiu comprar foi você comprou e não usou, é R$200. Agora, uma empresa que compra uma solução de um software que ele comprou por impulso, porque o vendedor ficou lá tentando fechar, se não der certo, a vergonha que o cara passa dentro da empresa é muito grande. Da mesma forma que ele pode, por exemplo, comprar um treinamento complexo, que é caríssimo, leva 1 ano para poder implantar e que também não dá resultado. Quais são as consequências para esse decisor? Então, nós temos que pensar também em vendas grandes nas consequências que o erro pode causar e entender o porquê que essas pessoas demoram um pouco mais para decidir o fechamento. Então, não dá para ficar forçando. Tá? O foco dessas vendas grandes é sempre na necessidade que as empresas têm sobre aquilo. Se você vender algo que a empresa não precisa, provavelmente vai ter problemas futuros para a empresa que comprou e também para a empresa que vendeu, porque ele vai ficar marcado como uma empresa que vendeu uma coisa ruim para ele. Tá? A técnica que se usa para isso chama-se spin selling.
SPIN é uma sigla, né? Então, a sigla é situação, problema, implicação e necessidade. Ela parte do princípio que as perguntas são muito importantes para revelar aquilo que as pessoas têm. O método antigo de vendas, o vendedor entrava em cena, era como se ele fosse um ator. Ele chega, bom dia, eu sou da empresa tal, e nós temos tantos anos no mercado, tem uma solução que vai ser definitiva para você, e ele começa ali a apresentar o produto dele. Porém, ele pouco perguntou que a pessoa, se ele vai realmente precisar. E quando chega na hora de um fechamento, de uma tentativa, a pessoa não entendeu, não quis, e ele toma um não na cara. Então, essa técnica, ela é diferente. Ao invés do vendedor ficar falando o que ele acha que o outro precisa, ele vai fazendo perguntas investigativas para que o outro diga o que ele precisa. Quando ele diz o que ele precisa, é muito mais fácil você vender, porque você vai conseguir trabalhar com aquilo que está dentro dele, que ele está almejando. Então, você consegue juntar o que ele precisa com o que ele deseja, que é o melhor quadrante que existe dentro da psicologia da venda. Então, a gente sabe que dentro da psicologia da venda, a gente tem, são 4 quadrantes, né? Então, eu tenho aquele que não precisa e não deseja. Cai um comprador desse na sua frente, uma dificuldade para vender, ele não tem nada, né? Então, você vai ter que criar para nele uma demanda, fazer ele precisar, para até ele desejar ter aquilo. E depois tem aquele que precisa, mas não deseja. Então, o coração dele não quer, as prioridades dele não quer, mas ele precisa daquilo lá. Então, você tem que reverter uma situação e dizer que ele precisa, que é a questão da necessidade. E tem o outro que deseja, mas ele não precisa. Então, ele quer ter a solução, mas realmente, se for ver, ele não precisa daquilo lá, ele não tem aquela necessidade, tá? A outra coisa é e o melhor que tem são quando junta os dois, né? O cara precisa, ele deseja. Pô, então, o nosso trabalho como vendedor é levar ele a ter dentro da cabeça dele que ele sente que é uma necessidade e que ele também deseja. Então, as duas partes do cérebro dele vão estar em conjunto. Essa hora é a hora que você consegue vender. Então, são 4 tipos de perguntas. A pergunta de situação, que tem como objetivo entender a situação em que o lead se encontra, né? Acho que todo mundo sabe, lead é aquela pessoa que ainda não é teu cliente, você está começando aí numa conversa com ele, tá? E por meio dessas perguntas de situação, começar a identificar problemas, tá? E as perguntas problema tem como finalidade investigar as dificuldades, as insatisfações, os desafios que ele encontra no dia a dia da empresa, do processo, do departamento dele. A implicação são perguntas que buscam levar uma ou mais implicações, quer dizer, a consequência para cada um dos problemas que foram identificados. Então, a gente tem que entender que existe um problema e existe uma implicação para aquele problema. Então, quando a gente faz essa pergunta de implicação, não é só saber o problema, tá? Só saber o problema, ele pode até ter uma necessidade implícita, mas ainda não está explicitado por ele, porque eu estou achando que ele vai querer, tá? Agora, quando eu falo das implicações que aquele problema causa, a consequência disso, isso vai levar para uma necessidade, porque ele consegue entender a dor dele vai vir pela implicação, tá? Bom, a outra seria as perguntas de necessidade. Então, são perguntas em que o objetivo é levantar por parte do lead o que seria essencial como solução. Tá? Então, o foco das perguntas de SPIN é tanto investigar a situação do lead, quanto identificar possíveis necessidades. Tá? Então, para convencer as pessoas, a verdade é que fazer perguntas é a melhor forma, tá, de convencer verbalmente alguém. A busca pela forma correta de se fazer perguntas investigativas foi o que tornou o Spin Selling uma realidade no mercado. Tá? Bom, como aplicar o Spin Selling, né? Então, esse livro eu recomendo para quem trabalha com vendas grandes, leiam esse livro.
Neil Heckman, Alcançando Excelência em Vendas, do Spin Selling. Ele vai aprofundar muito mais nisso que eu estou falando. A gente tem aí 20 minutos, meia hora para falar, a gente nunca vai conseguir colocar toda essa teoria desse livro aqui na mesa. Então, eu vou explicar a essência para vocês, mas recomendo que vocês leiam esse livro, tá? Então, a primeira coisa que é a teoria do Spin Selling é a coisa do desenvolver a necessidade. Como é que se faz isso? Então, quando a gente está conversando com a pessoa, normalmente o cliente ele fala que a empresa dele está boa, ele nunca admite realmente que ele tem um problemão, né? Então, está quase perfeito. Então, às vezes, ele está até inconsciente dos possíveis problemas e implicações disso, né? Com as perguntas que vai se fazendo, você vai levando ele para um caminho onde ele começa a dizer, eu estou um pouco insatisfeito, tá? Com as perguntas de situação, até que ele diz, eu tenho problemas com isso, isso, isso. Nesta fase, né? Nesse momento aqui, nessa faixa, o que acontece? Ele está dizendo, você vai ter as necessidades implícitas, tá? Essa necessidade implícita é assim, ele tem um problema e precisa de alguma coisa, mas ainda ele não definiu que ele não, na cabeça do comprador, ele não definiu o que ele realmente precisa. Às vezes a gente pode perguntar, não, mas eu que sei o que ele precisa. Diferente, você tem a solução para o resultado que ele precisa. Então, nós precisamos saber qual o resultado que ele tem necessidade. Agora, a solução, realmente, quem vai dar é o vendedor. Mas nós precisamos saber qual o resultado que ele espera. Tá? Então, no próximo momento, que é assim, quando a gente vai fazendo o spin, é quando chegar aqui no final, né, que são as perguntas e necessidades, é o que ele vai falar assim, eu preciso aumentar as minhas vendas em 30%. Quando ele fala isso, fala, aí que você pegou ele, porque daí você só vai bater nisso. Pô, você precisa aumentar suas vendas em 30%, se você não... Entenderam? Então, esse desenvolvimento da necessidade é o que tem que ser, é o modelo mental do vendedor que vai usar o spin. Tá certo? Então, a sistemática segue esse diagrama. Eu vou enviar para vocês, eu vou depois de disponibilizar lá no grupo, esses quadros, sabe? Essas coisinhas aqui que às vezes deve ter alguém tentando até copiar, tal, mas fiquem tranquilos. Então é assim, ó. Vamos lá. Então, pergunta de situação. Então, para estabelecer um contexto que leve à pergunta de problema. Tá? Esta pergunta de problema é para que o comprador revele as necessidades implícitas que ele tem, né? E essas necessidades são desenvolvidas por pergunta de implicação, que faz o comprador sentir o problema de um modo mais claro e agudo, fazendo ele sentir realmente aquela dor. Ele tem que ter um diálogo interno dentro dele, tipo, cara, nossa, isso aqui está me complicando a vida. Né? E a pergunta de necessidades de solução é de que modo o comprador ele é feito para que de um modo que o comprador declare as necessidades explícitas dele e aí permitindo que o vendedor declare os benefícios da solução que ele tem e aí então partir para o fechamento de vendas. Eu queria dar mais uma outra dica, é o seguinte, as vendas mais simples ela tem continuidade. Então, eu estou conversando com uma pessoa, eu passo de uma fase para outra. Eu explico uma característica, daí eu passo explico uma vantagem, daí eu explico um benefício, daí ele tem uma objeção, daí eu vou contornar essa objeção e vou ficar por ali. As vendas grandes, você tem que lembrar que você tem que dividir em avanços. Então, por exemplo, você começa a conversar a primeira vez, você vai fazer um levantamento superficial, assim, pequeno com ele, você vai criar um rapport com ele, mostrar que você tem credibilidade no mercado, dar algum exemplo e avançar para uma reunião, por exemplo.
Tá? Aí você vai fazer uma reunião. Essa reunião talvez ainda não seja o momento de um fechamento, essa tentativa de fechamento, mas sim de maiores esclarecimentos, fazer mais levantamento dos dados para você fazer um cálculo, né? E avançar para uma apresentação da sua proposta, porque você não vai fazer uma venda grande mandando uma proposta por e-mail. Isso não existe. Mandar a proposta por e-mail em vendas grandes é perder a venda. Certo? Então, você tem que apresentar essa proposta. Talvez você não consiga apresentar para todo mundo que vai participar do processo de decisão, mas pelo menos para aquele que está coordenando esse processo, com ele você vai conseguir apresentar. Então, apresente. Então, avançou para a apresentação. Depois que avançou para essa apresentação, você tem que ter um outro avanço, que é o quê? É ajudar aquela pessoa que recebeu a apresentação a vender o teu produto lá para a diretoria dele. Nem sempre você consegue falar com a direção da empresa. Então, você também tem que avançar de tal forma que chegue até a diretoria. E pode também surgir a possibilidade e oportunidade de você apresentar diretamente para os decisores. E quando chega nesse estágio, fala, olha, a direção quer conversar com você, significa que você avançou muito. Praticamente essa proposta vai ser fechada, eles só querem discutir algumas coisas com você, quer algum detalhe final, alguma negociação, entendeu? Então, lembre-se, vendas grandes, você tem avanços, e você tem que entender o teu processo de venda desse produto para saber quais são as etapas de cada avanço, para você não atropelar uma da outra. Porque esse processo, esse ciclo que eu falei que é mais longo, vai acontecer com esses avanços, beleza? Bom, então, agora eu vou explicar um pouquinho na prática, né, como é que se pode fazer isso. A primeira coisa é a preparação, tá? Então, antes da visita, anote pelo menos 3 problemas potenciais que o comprador pode ter. E quais os produtos ou serviços que podem se resolver. Mas, Ramiro, eu não conheço a empresa. Sei quais são os problemas que ele tem. Realmente, você não conhece os problemas que ele tem. Mas você pode imaginar que ele possa ter alguns problemas desse tipo. Então, a gente diz que são problemas potenciais. Por isso que se faz perguntas. E aí é a hora que você não erra, porque quando você acha que tem certeza que tem o problema, já chega com uma solução para ele, para aquele problema que você acha que ele tem, talvez ele até tenha, mas a implicação desse problema não seja tão grande como um outro problema que ele tem lá dentro. Tá? O fato de você tentar anotar esses 3 é para você começar a preparar algumas perguntas de situação para quando você estiver com o comprador. Tá? Então, vou dar um exemplo de perguntas de situação. Eu vou vender o meu serviço, né? Sou do marketing digital, faço treinamento de vendas, tá? Então, eu vou aqui tentar ver se a empresa dele está satisfeito. Eu vou vender um serviço de captação de leads pelo site. Então, eu vou começar lá, vendedor, tudo bem, vou me apresentar, tudo. Aí fala assim, vocês estão satisfeitos com a quantidade de leads vindos pelo site? Aí o prospect... temos sempre leads que preenchem. Aqui ele está no quase perfeito, tá? Temos sempre leads que preenchem formulário. Bom, está falando que está quase perfeito. Vamos ver se é perfeito? Eu pergunto, e essa quantidade é suficiente para a sua necessidade de aumento nas vendas? Aí eu falo, não, teria que aumentar mais 30%. Então, nós já começamos a levar ele para uma outra coisa. Então, ele já precisa de mais. Então, ele vai começar a sair de uma situação quase perfeita por uma certa insatisfação. Porque quando ele fala, ele ouve o que ele fala e aquilo lá soa para ele como uma verdade, tá? Aí eu vou fazer a pergunta de problema baseado no que eu falei, né? Então, quais os problemas que o baixo número... Desculpa que está digitado errado. Quais são os problemas que o baixo número de leads tem causado a vocês? Aí o problema é, não estamos batendo as metas. E a diretoria não está contente com essa situação. Aí eu vou fazer uma pergunta de implicação. Não bater as metas deve trazer transtornos, né? Sim, todos ganham menos, né? Empresa e equipe de vendas também. Vendedor, são só esses os transtornos ou tem mais alguma coisa?
O próximo, com as vendas baixas, reduz a produção e causa demissão. Aí eu vou apertar ali na dor de novo. Essas demissões acabam gerando mais despesa ainda, certo? Sim, vendas baixas, despesas altas, os lucros vão embora. Aí eu vou para a pergunta de necessidade. Vocês têm alguma ideia de como reverter isso? Precisamos urgentemente atrair mais leads pelo site e aumentar as oportunidades para os vendedores. E dessa forma aumentar os pedidos. Aí o vendedor, quantos clientes a mais por mês vocês precisam? O próximo, pelo menos mais 20 clientes com ticket médio em torno de 10 mil. O vendedor, quanto isso representa de aumento nas vendas? Algo em torno de 30%. Eu descobri o que ele precisa. A necessidade dele é aumentar as vendas dele em 30%. 20 vezes 10 mil reais vai dar um valor razoável para ele no aumento das vendas da empresa dele. Aí eu vou, nesta hora que eu vou vender a solução. Então, eu tenho que investir 3% desse faturamento para conseguir aumentar as vendas em 30%, e os lucros também proporcionalmente, e com isso aumentar a produção, reduzir os custos fixos, e ainda não precisar dispensar funcionários, acarretando em mais despesa ainda, é um bom negócio, né? Você acredita que a diretoria pode aceitar? Nós não estamos tendo outras alternativas. O vendedor aí fala, então vou te mostrar como podemos fazer isso para que apresente a sua diretoria. Então, agora o vendedor tem alguém que já comprou uma ideia da solução. Ele está aberto a ouvir e se interessar pelo serviço. Então, aqui a conversa deve fluir com poucas objeções e mais necessidade de esclarecimentos, como tudo isso vai funcionar. Eu vou voltar aqui nesse slide, que eu vou falar um detalhe muito importante. Olha só. Aqui eu vou aumentando o peso das necessidades dele, porque nessa hora aqui eu estou, de certa maneira, falando dos ganhos do benefício. Assim, aumentar as vendas de 30%, aumentar a produção, reduzir custo, não precisar dispensar funcionário que gera despesa. Então, eu fiz uma pilha de coisas e coloquei na balança aqui, né? Então, essa pilha ficou tão grande que o valor da minha solução já não pesa mais tanto, mas sim tudo que está desse lado da balança. E esse é o trabalho que eu tenho que fazer para vendas grandes, para que isso faça sentido para ele, e ele não fique mais olhando para o valor. Ele fala assim, não, eu tenho muitos problemas para resolver aqui, eu tenho muitas necessidades, esse valor aqui vai compensar. Então, ele não fica mais preocupado no que paga, ele fica preocupado no resultado que vai dar. Então, essa parte de solution selling que a gente fala, significa a venda de uma solução. Então, o foco dele passa a ser a solução, e não o quanto ele vai pagar. A conta que ele vai fazer não é quanto que ele vai pagar. É qual o coeficiente que vai dar para ele de retorno. Então, ele vai começar a pensar em ROI. Tá? Então, é isso que a venda grande ele tem que proporcionar na cabeça do cliente. Tá? Uma outra coisa muito importante nesse planejamento de vendas, né, é que em qualquer apresentação, as objeções elas têm que ser evitadas. A gente tem que se antecipar a elas. E não fazer perguntas que as respostas sejam coisas que você não consegue fazer. Por exemplo, o cara vende uma máquina que imprime só de um lado da folha. Então, nunca pergunte para o cara, você gostaria de uma máquina que imprime em ambos os lados? Se você fala, o cara fala assim, é importante. Aí fala, minha máquina não faz isso. Então, tem que tomar muito cuidado, você tem que saber quais são as possíveis objeções para não cair nessa cilada da objeção que ele pode ter. Tá? Por exemplo, se o seu produto é mais caro, você não vai perguntar se é importante o produto mais em conta para ele. Tá? Você tem que falar sobre a qualidade desse produto, dos resultados desse produto. Então, listar objeções faz com que, quando você for trabalhar as perguntas, você vai tomar muito mais cuidado do que você fala. Tá? Até, às vezes, se antecipando. E existem muitas técnicas para contornar a objeção. Por exemplo, tem uma que é assim, você vai começar uma apresentação, o teu produto é o produto mais caro do mercado, e aí você sabe que ele vai ter essa objeção. Ele vai falar, pô, mas esse produto é mais caro. Você está cansado de saber, porque toda apresentação é isso, e o mercado está lá e você sabe disso. Então você começa a sua apresentação assim, meu amigo, eu vou mostrar para você por que o nosso produto é mais caro do mercado. Quando eu te apresentar a solução e o resultado, você vai ver o motivo disso. Então, ele não vai expressar, é muito caro.
O que ele pode dizer, falar assim, não compensa, tudo bem. Aí a apresentação sua precisa ser melhorada. Mas a objeção de preço não vai ter, ele vai ter a objeção do funcionamento, da possibilidade de resultado e tudo mais. Tá? Então, as dicas, né? O que vale quando estamos aprendendo a fazer algo. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês. Por quê? Porque o conhecimento que não é utilizado, ele não tem valor nenhum. Se você recebeu um conhecimento, você tem que colocá-lo em prática. E o que acontece muitas vezes é que você olha aquilo e fala, nossa, esse sabe, você não tem, você quer transformar, você ser um expert na venda de spin para sair usando ele. Então, o que vale quando estamos aprendendo a fazer algo novo é a quantidade de vezes que tentamos, e não a qualidade dele. Então, faça uma preparação e tente. A qualidade virá com a repetição. Porque se você deseja estar perfeito para começar isso, aí talvez isso demore muito e você vai ficar sem utilizar, sem ter todos os benefícios que isso pode dar. Pessoal, obrigado a todos. Essa foi a palestra. Eu não medi o tempo, não sei quanto tempo, mas eu acho que eu consegui passar as partes principais. Esse é meu e-mail. A PD3 Marketing Digital é uma agência focada em oferecer resultados para os clientes. E nós temos duas vertentes, que é a questão da propaganda e de vendas também. Então, se alguma empresa souberem de alguma empresa que precise implantar esse sistema e que precise de uma assessoria para poder implantar o sistema Spincell, a nossa agência faz esse trabalho também e a gente está à disposição. Tá? Eu vou parar agora a minha apresentação aqui e vou pedir para os convidados interagirem aqui com a gente. Ali do Então, ladinho olha, do canto direito tem o Reactions, uma salva de palmas aí para o Hamid. Foi excelente o conteúdo apresentado, Hamid. Como sempre, você nos brinda com muito conhecimento e conhecimento que é aplicável na prática, né? Eu acho que toda atividade, se parar para pensar e desenhar esse modelo de negócio, esse modelo de abordagem do cliente, com certeza vai conseguir mais sucesso aí nas suas prospecções, né? Nas suas vendas efetivas. Eu achei... Obrigado, viu, Bruna? Você é sensacional. Então, eu estou aberto. Eu acho que dá tempo, né, Bruna, de algumas perguntas. Se quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição aí, tá? Vamos começar com algum membro do GSE que tem alguma dúvida para apresentar para o Hamid? Senão, eu já passo para os convidados. Algum convidado? Levanta a mão. Puxa vida, hein? Vai lá, Renata. Hamid, adorei a sua palestra. Estou com 1000 perguntas na cabeça que eu vou fazer para os meus clientes. Já vou sair perguntando tudo. Compra o livro. Sim. Compra o livro. De apoio, né? E com todas as soluções das perguntas que eu tenho que fazer, eu vou entregar para o meu cliente. Com certeza vai aumentar minhas vendas. Obrigada, Poxa viu? vida, que bom. Depois você me fala. Quando aumentar, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Obrigada. Alguém mais quer fazer algum comentário, quer perguntar, tirar alguma dúvida? Eu gostaria de agradecer a reunião de ontem, a de hoje, tem trazido muito conhecimento para mim. Às vezes a gente pensa que é fácil, né? Ou às vezes alguém acha que vende bem, porque tem boca, porque conversa bem, porque sabe dialogar com outra pessoa, né? Acho que vende bem. E é uma palavrinha tão pequena, né? Essa parada do SPIN, situação, problema, implicação, necessidade, ela... Nossa, dá para mudar a vida de uma pessoa como vendedor, é muita coisa, é uma palavrinha pequena, mas agrega muita coisa. E Sim. Eu queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa reunião, desse grupo, queria agradecer a todos mesmo, de coração. Caio, esse negócio que você está falando de mudar, é assim, o marketing digital hoje, por que eu estou falando sobre essa matéria como vendedor? É que assim, o marketing digital hoje, ele usa todas essas técnicas para fazer inbound, para fazer outbound. E as técnicas estão sendo usadas, mas as pessoas não percebem, tá? Mas todas as vendas de
propostas de marketing digital das empresas melhores, assim, estão sendo feitas baseadas nessa técnica. Então, você pode ter certeza que o que você falou faz todo sentido. Tá? Obrigado. Tudo bem? Oi, tudo. Gabriel, parabéns pela palestra, muito interessante. O conteúdo da palestra também agregou e vai agregar muito para nós aqui, né? E um ponto aí que eu achei muito interessante, que eu tenho um pouco de dificuldade também, são as objeções, né? A nossa venda aqui, minha de João Paulo do Guilherme, é uma venda mais presencial, né? E eu trabalho com grandes frotas aqui no Grupo Morecap, e a gente encontra bastante objeções em relação aos nossos concorrentes, né? Então, essas técnicas que você passou para nós aí, e cada dia mais a gente se aperfeiçoando, vai ser muito válida para nós aqui na hora da nossa abordagem, da nossa negociação, né? Que bom. Perdão, eu não sei quem está falando. Qual é o seu nome? O Gabriel da Morecap, ele está bem aqui no cantinho, Que eu não sei. Tá aqui, agora eu vi. Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi uma coisa na minha vida, na parte de vendas, que é assim, toda vez que eu vou a algum lugar que tem objeção, eu trago para mim o problema. Entendi? Então, eu aprendi que se houve objeção, é porque eu não fiz uma boa preparação. Eu não estudei bem o cliente, eu não estudei bem o concorrente, eu não me antecipei a ele. Então, eu sempre falo para vendedores, olha, quando alguém tiver objeção, não volta, o cara é chato, o cara nem entende, não sei o que. Não faça isso, porque ele, na verdade, ele não entendeu. E se ele não entendeu, quem não apresentou direito foi o vendedor. Então, quando a gente traz para nós essa responsabilidade, a gente vai voltar para casa e vai olhar e falar assim, o que eu fiz de errado? O que eu falei naquele momento que ele teve objeção? Nessa hora que eu faço esse exercício, na hora que eu falei isso para ele, abriu tal, ele pensou isso, aquilo. Eu vou lá e conserto na minha apresentação para outra. Tá? Então, essas coisas de objeções, para poder eliminar, o primeiro passo é entender que o vendedor é o responsável por gerar objeção ou não gerar objeções. Tá? Obrigado pelo comentário, Gabriel. Amigo, eu tenho uma pergunta também. Oi, pode falar, Bruna. Luiz Depois também o Luiz. Pois não, Bruna, fique à vontade. Pode falar, Luiz Fabiano. Então, vamos lá. Eu só queria complementar as informações que o Hamid passou, que eu vivo isso na prática, todo dia. Nós trabalhamos com vendas construtivas e vendas essas que demoram a sua time life em torno de 45 dias, 60 dias, até, dependendo da venda, até um ano para acontecer. São vendas maiores, são projetos maiores e praticamente você foi muito feliz em todas as suas colocações, você foi muito feliz e tocou em temas que realmente, de fato, acontecem no dia a dia. Todos os nossos vendedores, quando a gente puxa para verificar por que os melhores vendedores conseguem ter mais eficiência, você vê que eles focam diretamente nesses pontos citados por você. Faz o ciclo para entender quem é o influenciador, quem é a pessoa que fez o solicitante, o influenciador, o decisor e quem assina o cheque. Então, assim, você tem que caminhar com esse ciclo e, além disso, se for repetir as apresentações para quem, conforme vai tendo essa evolução, você percebe que os bons vendedores, ele fez muito bem esse caminho, esse ciclo da venda. Trabalhou as objeções e estudou o cliente antes de ir. Então, assim, eu só queria complementar e parabenizá-lo pela... Você foi muito feliz em suas colocações e isso a gente sente na prática, todo santo dia. Que ótimo, que ótimo. Você falou uma coisa muito interessante, essa coisa do avanço, né? De passar e, sabe, passando para um, apresentando para o outro. E tem um detalhe, esses vendedores bons podem ter certeza que ele começa pedindo para aquela pessoa que ele apresentou anteriormente explicar um pouco do que ele entendeu para o outro. Porque daí ele vende um pouco melhor do que a gente. E quando a pessoa fala da gente, toca mais o ouvinte do que quando a gente fala de nós mesmos.
Então, é uma boa prática quando você avançou, você estava com o gerente, passou para a diretoria, e quando você vai falar com a diretoria, antes fala assim, fulano de tal, por gentileza, você poderia explicar um pouquinho aquilo que eu falei para você? Por quê? Porque na hora que ele for falar, ele pode até falar alguma coisinha errada que ele entendeu, e você já corrigir na apresentação para a diretoria. Essa é uma dica legal também, tá? Robson. Oi, Hamid. Primeiramente, parabéns, viu? Palestra excepcional, como sempre. Né? Sou seu fã, você sabe disso. E te admiro muito como profissional, né? Toda a questão aí de vendas. Obrigado. De vendas aqui, então eu assim, entendo bastante dessa questão e vivo bastante essa questão das objeções. E um dos grandes desafios que eu sempre tenho aqui é sempre transpor as objeções, né? E dessa vez, essa apresentação foi muito direta e com muitas técnicas e muitas formas de se preparar para que possamos ir para essas reuniões e tentar antecipar, como você mesmo já colocou, e tentar tirar melhores resultados. Pretendo colocar muito em prática isso que você está me dizendo, e quem sabe, tão logo a gente volta a se falar aí para levar isso. Obrigado, Robson. Tomara que você aproveite bastante mesmo. Ricardo Rogério. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hamid. Parabéns aí pela apresentação. Solution Selling ele é amplamente adotado na Microsoft aí desde, acho que 12, 13 anos atrás. E foi um prazer gigante poder rever isso com você. Você explicou de maneira fantástica. Parabéns mesmo. O pessoal que está na dúvida, essa metodologia funciona demais, demais. Tá, obrigado, Ricardo. Obrigado. E eu tenho uma questão também. Hamid, talvez hoje, para algumas atividades, como, por exemplo, de venda de serviços que você não pode utilizar tanto a rede de marketing, tem que ser mais naquela questão boca a boca, serviços jurídicos em si, por exemplo, né, que a gente tem uma série de restrições do próprio Código de Ética. Talvez a maior dificuldade do advogado hoje seja aprender a vender a advocacia de uma maneira eficaz. Por quê? Porque quando a gente chega no cliente, ele já enxerga o serviço jurídico como um custo. Essa é a primeira objeção e a primeira barreira que a gente tem que transpor ali naquele momento. O que você poderia dar de conselho, porque a gente tem mais de um advogado aqui, inclusive, no grupo, para quebrar essa barreira num momento imediato que você chega, porque a pessoa já te olha como um custo, né? Ela não te olha como um benefício, como um apoio para uma questão que ela pode eventualmente vir até economizar no futuro e evitar uma demanda grande, um passivo grande em qualquer área que ela possa vir a ter problema. Entendi. Assim, eu vejo que o serviço da advocacia tem dois momentos, né? Você tem o contencioso e tem o preventivo. Então, eu acho que a situação tem que ser dividida nas duas etapas, assim, nos dois casos. Quando é contencioso, é muito mais fácil, porque o cara está enrascado, e o custo do problema dele já está declarado ali dentro daquele processo que começou, né? Então, ali não tem muita salvação. Essa hora não tem muito convencimento. A única coisa é demonstração de autoridade, é ter uma boa tese que possa gerar para ele um otimismo de querer enfrentar e vai te pagar quando você pedir, porque não vai ficar orçando, porque, na verdade, quando ele foi atrás do contencioso, ele já perguntou quem que é bom para poder resolver aquela questão, né? Então, isso é uma coisa. A questão maior é no preventivo. Então, o preventivo é que tem que trabalhar um pouquinho a mais. E eu acho que a técnica é conseguir desenvolver melhor as implicações da falta da prevenção. Conseguir enumerar, que nem eu fiz aqueles, lembra que eu coloquei os pacotinhos das coisas boas que ele vai ter? Se você fizer o pacotinho das coisas ruins e fazer com que a balança das coisas ruins fique tão pesado que aí ele fala assim, nossa, mas esse valor aqui eu não tenho mais problema. Ele tenta resolver porque ele tem que tirar aquilo lá, né? Então, é fazer conta para ele mostrar. As contas são dinheiro perdido, reputação, marca, problemas com outros funcionários que podem vir trabalhar, perder cliente, manchar a imagem. Então, tudo isso tem que ser colocado. Porque, assim, todo mundo tem uma dor, sabe? E a gente só vai tomar um comprimido para dor de cabeça quando a dor pega.
entendeu? Então, botar o dedo na ferida, muitas vezes, é a grande solução, porque daí ele vai urrar, ele vai ficar sentindo aquela dor lá, ele vai fazer, falou assim, olha, mas eu não sei o que é muito caro, falou assim, eu entendo. Aí você pode falar assim para ele, ó, a técnica de falar assim, ó, eu entendo, senhor fulano de tal, eu tenho muitos clientes que também falavam isso, mas quando ele sofreu a demanda e teve que pagar uma indenização de tal, ele viu que aquele valor que eu cobrava era muito pequeno. Então eu te entendo, mas saiba que se eu fizer o preventivo por esse valor, você vai deixar de gastar X no futuro. Esse é o que sentia, né? Essa é uma técnica de lidar com a objeção. Meus clientes também sentiam isso, mas depois que ele fez o preventivo e se livrou de tal, ou você pode falar assim, eu entendo o que o senhor fala, o senhor João também sentia isso, né? Mas quando ele viu o vizinho dele lá que foi processado, ele percebeu e veio correndo para fazer o serviço, porque ele viu que valia a pena investir esse valor. Então, isso seria uma forma de tentar sair disso, tá bom? Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né, Hamid? Pela dor, não adianta. A verdade é essa, a gente só vai, porque se a gente não tem problema, a gente não tem compra, né? Tem que resolver esse problema, né? Esse desejo. Tá? Josué. Vamos lá. Hamid, parabéns pela sua palestra, adorei, fantástico. Né? A gente sempre agregando conhecimento aí em todo o que você sabe aí de marketing. E a nossa realidade de software, ela também passa por esse processo continuamente. E ela tem até uma situação até um pouco, não é só o produto, você vai lá e entrega depois que você passou pelo processo do spin. E sim, a hora que você dá início, você tem um processo de 1 ano, até mais. Travou, né? Travou, infelizmente travou. A gente já vai caminhando para o final aqui, pessoal. Eu vou... Hamid, você consegue compartilhar a tela em que aparece no slide o GSE ali? A primeira telinha? Eu queria da minha apresentação? Não, onde aparece o logo do GSE, para a gente poder tirar uma foto. Então, em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, quem não quiser aparecer nessa foto que a gente vai postar nas redes sociais do GSE... aquela apresentação que o Marcos está com ela. Está com o Marcos? Pode deixar a sua com o Dom Hamid ali também, com seu nome, já que você foi o palestrante do dia. Eu vou fazer um print aqui da tela, uma foto. Eu vou voltar lá de novo. Nas redes sociais. E quem não se sentir à vontade, não quiser aparecer nesse momento aqui na telinha, pode desligar a câmera. Aí a gente já parte para o encerramento. 1, 2, 3, sorrisão no rosto e... Foi, aí. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados no dia de hoje. Foi uma manhã de muito conteúdo, muito proveitosa. Esse é o nosso objetivo aqui com esse grupo, grupo de soluções empresariais. Cada um que participa desse grupo pode oferecer uma solução interessante para as empresas, né, para o empresariado da Baixa Mogiana. Então, fiquem à vontade para divulgar o nosso grupo, para convidar pessoas para conhecerem. Daqui 15 dias a gente vai ter uma outra palestra com um conteúdo diferente. Esperamos que vocês retornem aqui para a nossa casa e que a cada vez mais a gente possa colaborar para que vocês consigam sugar o máximo possível de informação e conhecimento. Esse é o nosso propósito, tenho certeza que com a palestra de hoje todo mundo sai contente com o que o Hamid passou para a gente de pílula de conhecimento. Então, vou agradecer aqui a presença de todos, mais uma vez, e muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade de tempo. A gente encerra por aqui, pontualmente às 9 horas, como prometido, e nos vemos daqui a 15 dias, se Deus quiser. Alô, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês, viu? Tudo de bom. Esperamos que a gente se veja mais. Parabéns, Hamid. Muito boa apresentação. Gostei. Valeu, Marcos. Obrigado. Vamos vender mais agora. Opa, esse que é o objetivo, né? Hamid, uma coisa interessante, você me permite comentar que você falou? Podemos agora que nós já entregamos a reunião, podemos ficar à vontade aqui para o bate-papo, né? Um minutinho de bate-papo. Eu me lembrei que você comentou... Para vocês, preciso sair. Falou, Fabiana. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.
Você comentou, né, de mencionar as qualidades para superar as limitações do produto ou do serviço, né? Aí eu me lembrei do livro do Simon Sinek, que começa pelo porquê, que ele fala, ele cita muito no livro como exemplo a Apple, né, que hoje no iPhone, por exemplo, o iPhone é um bom produto, mas ele tem algumas limitações. E eles fizeram um marketing tão bom que mesmo, né, com as limitações do produto, eles conseguem vender como o preço mais alto do mercado e praticamente eles colocam o preço que querem e vendem. Eu acho que é isso que a gente poderia tomar como lição, né? Saber valorizar o nosso produto, mesmo que nenhum produto ou serviço é perfeito. Claro. Pode comprar o mais caro que for, que vai ter uma certa limitação, né? Exatamente. Isso é